Seja muito bem-vindo à aula Os 7 Pecados da Gestão do Banho-Tosa. E você que está com o seu banho-tosa travado aí por causa da gestão, hoje eu vou te ensinar os pecados que fazem com que você não tenha lucro no seu banho-tosa aí. E muitas vezes você trabalha o mês todo, se esforça, dá banho, sopra, faz tosa, faz táxi, numa correria danada e não sobra nada no final do mês. E muitas vezes você acha que é falta de esforço da sua parte, mas pode ser que não seja. Pode ser que você esteja cometendo um desses pecados que eu vou te falar nessa aula aqui hoje. Então fica até o final da aula, porque essa aula pode ser uma virada de chave na sua cabeça aí, para você entender se você está cometendo um desses pecados, para você ajustar no seu banho-tosa aí e voltar a ter lucro através da gestão. Então me acompanhe até o final da aula, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena essa aula para você entender o que está travando o lucro do seu banho-tosa. Eu conheço muito banho-tosa que tem um potencial enorme de crescimento e está travado por conta de um desses pecados que eu vou te falar aqui nessa aula. E quando ela para de cometer esses pecados, a consequência é que o banho-tosa dela vai ter organização, vai ter mais lucro e principalmente ela vai ter paz. E o banho-tosa dela vai se transformar em uma empresa de verdade. E o primeiro pecado, e que a maioria dos donos de banho-tosa infelizmente ainda hoje cometem, muito por estarem na operação também, não terem tempo para fazer isso, é não conhecer os números do banho-tosa. Então o dono de banho-tosa trabalha o mês todo, chega no final do mês, ele não sabe quanto entrou, não sabe quanto saiu, não sabe quanto ele gastou de acessório, quanto ele gastou de shampoo, não conhece despesas fixas, despesas variáveis, e isso é uma dor e um problema muito sério, porque quando você não conhece os números do seu banho-tosa, você não sabe para que rumo ele está seguindo e para onde o seu banho-tosa vai chegar. Um exemplo que eu gosto muito de usar, imagina que o seu banho-tosa é um barco e ele está em alto mar. E esse barco que é o seu banho-tosa, ele não tem nenhuma bússola ali para dizer o caminho que ele vai e para onde que ele vai chegar. Então o seu banho-tosa ele pode muito bem, a qualquer momento, bater numa pedra, bater num iceberg ou simplesmente navegar ali à deriva por anos e anos e não chegar em lugar algum. E o pior de tudo também, além dessas coisas que eu te falei aqui, é do seu banho-tosa naufragar. Esse é um risco muito sério quando você não conhece os números do seu banho-tosa. Pessoal, eu queria contar a nossa experiência para vocês aqui também, minha e da Thaís, para ver se você se conecta com isso, né? Se isso já aconteceu com você ou se ainda está acontecendo. Quando a gente começou a trabalhar no banho-tosa, a Thaís na verdade começou antes, né? E depois eu fui trabalhar com ela, a gente também não conhecia nossos números, somente trabalhava. O que a gente se preocupava era se tem cachorro para a gente dar banho. Se tivesse cachorro para dar banho, para tosar, a nossa preocupação era essa. E quando o vendedor de shampoo falou para a Thaís que o custo de um banho era R$3, foi isso que ela acreditou, que o custo do shampoo era R$3 e não tinha mais nada. Só que a gente não calculava que tinha nosso Prolabore, as nossas despesas fixas, despesas variáveis, né? Água, luz, celular, números também, questão de pagamento de cliente, a gente não conhecia, né? O cliente chegava lá para pagar, muitas vezes não sabia se tinha começado o pacote, se não tinha, qual o valor que era para cobrar corretamente. Então a gente não fazia também, na verdade não conhecia os números do nosso banho-tosa, só trabalhava ali na correria do dia a dia, mas por quê? Porque a gente estava preocupado só com a operação e não se preocupava com a gestão do nosso banho-tosa e com os números. A gente achava que, a Thaís achava, né, e ela passou isso para mim depois quando eu entrei, que o custo de um banho era R$3. E não tinha mais nada, né? O que tem hoje no banho-tosa, no seu banho-tosa mesmo. Se você acha que o custo é só R$3 do shampoo, não é. Tem custos fixos, custos variáveis, o seu Prolabore também, que é o seu salário, tudo que envolve ali, manutenção, né? Então, o seu colaborador também que você paga. Então, toda essa despesa está englobada também nos custos e nos números do seu banho-tosa. Então, você tem que entender, tem que aprender sobre isso, para você entender para onde o seu banho-tosa está indo, se o seu banho-tosa está saudável ou não, está com uma saúde financeira, na verdade, né? Para você poder tomar boas decisões do seu banho-tosa aí e fazer com que ele cresça e parar de ficar só transformando esforço aí em resultado nenhum, mas transformar esforço que você faz no dia a dia no seu banho-tosa, a correria que você tem, transformar em resultado real e lucro. Infelizmente isso acontece com muitos donos de banho-tosa e tem casos também de alunos nossos que fez consultoria com a gente, que fez treinamento, né? Que a pessoa trabalhou há anos ali no banho-tosa dela achando que estava tendo lucro porque tinha movimento no banho-tosa, mas não conhecia os números e todo mês praticamente empatava ali, tinha prejuízo, né? Ou tinha que tirar de outra fonte de renda para poder pagar os custos do banho-tosa dela, a ponto de uma lâmina que ela comprasse no banho-tosa já destabilizar todo o caixa dela. Mas por quê? Porque ela não conhecia os números. E outras também que não conhece o que o cliente pagou, não tinha aquele fluxo de caixa ali, porque o cliente pagava quando queria, não conhecia os números, o que tinha de entrada no mês, o que tinha de saída, né? Então isso também prejudica o seu banho-tosa e faz com que você
deixe de crescer, na verdade, porque quando você conhece os números do seu Banho-Tosa, você vai poder tomar boas decisões através disso. Agora, quando você só se preocupa com o esforço, com o trabalho, com o movimento aí, sem estratégia, sem conhecer seus números, só esforço, sem mais nada, o seu Banho-Tosa vai travar, e os números é muito importante para o seu Banho-Tosa. Você não pode negligenciar isso, porque é isso que vai dizer o rumo e a direção que o seu Banho-Tosa vai tomar. Então, quero te dar uma solução prática para você resolver esse pecado no seu Banho-Tosa a partir de hoje. Eu quero que a partir de amanhã você comece a conhecer o seu faturamento, o seu ticket médio, as suas despesas, o seu fluxo de caixa, custos fixos, custos variáveis. Tudo isso você vai ter que entender no seu Banho-Tosa, mesmo estando na operação, você vai ter que buscar saber, seja por planilha, seja por sistema, porque empresa que não conhece os números anda vendada. E o pecado número 2 é o dono centralizador. Esse também é muito comum dentro dos Banho-Tosas, que o dono, muitas vezes ele começou o Banho-Tosa ali, ele aprendeu a fazer aquela função e ele não aprendeu a gerir o negócio dele. Então ele fica ali centralizando tudo, tudo depende dele, tudo tem que passar por ele, tudo é ele que tem que resolver. E o que acontece? Quando o dono ele é centralizador no Banho-Tosa dele, ele acaba se tornando o próprio gargalo de crescimento do Banho-Tosa. Pessoal, eu queria compartilhar também a nossa experiência, minha e da Thaís aqui do Estúdio Patas, que nós fomos gargalos por muito tempo do nosso Banho-Tosa também, por não entender como que a gestão funcionava e como que essa questão de centralizar estava travando o nosso Banho-Tosa. Então a Thaís também ela tinha muito apego na função dela, ela dava banho, soprava, escovava, tosava, principalmente as tosas dela, os clientes procuravam ela por conta das tosas dela, e ela começou o nosso Banho-Tosa, né? Ela que fazia tudo ali, e ela tinha muito apego. Por quê? Porque ela não achava que outras pessoas iam fazer igual ela, nem em mim ela confiava direito, né? Então quando a gente começou a trabalhar junto, a gente ficava centralizando e tinha até amigos nossos que vinham falar, vocês não vão colocar pessoas para trabalhar com vocês? O que a gente pensava? Não, porque essas pessoas não vão fazer igual a gente faz. Então a gente estava centralizando ali e travando o crescimento do nosso negócio. Agora, a partir do momento que a gente entendeu que a gente estava sendo gargalo do nosso Banho-Tosa e começamos a delegar mais, a melhorar a nossa gestão, aí sim nós paramos de centralizar e o nosso negócio começou a crescer. Então, se você também hoje é o gargalo de crescimento do seu Banho-Tosa, se você acha que tudo tem que depender de você, tudo passa por você, você precisa começar a delegar urgentemente para o seu Banho-Tosa voltar a crescer. E isso de centralizar é tão sério, porque mesmo depois que a gente começou a crescer o nosso negócio, estruturar mais, melhorar a nossa gestão, foi sempre a Thaís que tosou no nosso Banho-Tosa, né? E quando a gente teve que delegar a tosa também, foi muito difícil tirar ela da operação, porque ela não queria sair. E eu falava para ela que eu já estava fora da operação, né? Quando a gente começou a estruturar mais, veio com um ponto melhor, reformamos um ponto, e eu falava para ela, você tem que treinar outras pessoas para colocar no seu lugar. E ela tinha tanto apego com isso, ela era tão centralizadora que ela não confiava em ninguém, ela não queria treinar ninguém porque ela achava que ninguém ia fazer igual a ela. Então, gente, não faça isso aí no seu Banho-Tosa. Pense que as pessoas também podem aprender as coisas. Muitas vezes a pessoa não vai fazer igualzinho você faz, mas você tendo um padrão no seu Banho-Tosa, você treinando essa pessoa, você acompanhando, você pode delegar sim. Então, ela aos poucos ela foi criando essa mentalidade, tanto que eu falei para ela até que ela saiu da operação. E hoje não precisa mais ela estar aqui na operação, ela parou de centralizar e o nosso negócio começou a crescer muito mais mesmo sem ela. Então, quando ela estava aqui, ela tinha que ficar ali, ela estava ficando doente, porque ela tinha que ficar todo dia acompanhando as tosas, vendo se estava do jeito que ela queria. Ela ficava em casa, ela não tinha paz, porque ela não achava que ninguém ia fazer igual ela, de tanto que ela tinha essa mente de centralizadora. Então, quando você centraliza, você não consegue crescer o seu negócio, você realmente trava, você se torna um gargalo de crescimento ali do seu Banho-Tosa. Então, para de fazer isso hoje se você é centralizador e faça com que pare de impedir que seu negócio cresça também, porque com certeza isso vai ajudar muito o seu negócio, você vai ter mais lucro e o seu Banho-Tosa vai crescer e vai se tornar uma empresa de verdade. Então eu vou te dar uma solução prática agora para você parar de cometer esse pecado aí no seu Banho-Tosa. Comece a delegar pequenas coisas, como abrir a loja, fechar a loja, coisas que você pode passar para outras pessoas, defina responsáveis aí para fazer isso por você. Nem tudo no seu Banho-Tosa você precisa fazer, precisa passar por você. Porque quando tudo depende de você, você centraliza ali tudo que está acontecendo no seu Banho-Tosa em você, infelizmente o seu Banho-Tosa também não cresce. E o terceiro pecado e uma das maiores dores do negócio hoje é você contratar errado. Infelizmente, hoje ainda muitas empresas, muito Banho-Tosa, contratam na correria e isso pode estar tendo um custo muito alto aí para o seu Banho-Tosa. Retrabalho, cliente insatisfeito, você pagar funcionário que não performa, não entrega, tem um custo muito alto. Trabalhistas, né? Quando você contrata a pessoa errada e tem muitas vezes você leva trabalhista por isso.
Então tem um custo muito alto para a empresa, mas por quê? Porque muitos donos de negócio querem contratar correndo, não fazem um processo seletivo ali para contratar essas pessoas e acaba que o custo é muito alto. Então não cometa esse erro aí no seu Banho Tosa também, contrate da maneira correta, da maneira que eu vou te ensinar aqui nessa aula. Então queria te contar também a nossa experiência aqui do Estúdio Patas, minha e da Thaís. A gente já errou muito nesse sentido de contratação. Por quê? Porque a gente também não entendia que existia um processo correto para a gente contratar e a gente ser mais assertivo, né? Errar menos nesse processo. A gente contratava sempre na emoção também, sem razão. Então a gente pegava parente, pegava amigos, né? Indicações de pessoas que, fulano é bom, né? Pessoas que já trabalhou em outros lugares também, que a gente tinha alguma referência, achava que ia dar certo, né? Mesmo sem fazer entrevista, sem nada, já pegava a pessoa de cara, alunos nossos de cursos, né? Então foi muitos problemas que a gente já teve com contratação, mas por quê? Porque a gente não seguia um processo, não entendia, né? Que existia um processo para contratar corretamente e ser mais assertivo. Então quando você for contratar, lembre-se, não contrate na emoção e na correria. Sempre você tem que, o processo de contratação tem que ser feito com paciência. E eu vou te ensinar agora aqui como que você faz esse processo de contratação corretamente para você ser mais assertivo. Porque quando você contrata na emoção, sem razão, a chance de dar certo, de dar errado, na verdade, é muito grande e o prejuízo vai ficar sempre com você e com o seu Banho Tosa. E a solução prática para você parar de cometer esse pecado é o seguinte, presta atenção, papel e caneta na mão aí, para você não errar mais fazendo contratação e o custo não ficar para o seu Banho Tosa. Sempre que você for contratar, lembre-se, você precisa ter paciência. Paciência é a palavra-chave da contratação. Por quê? Muitas vezes pessoas que você acha que vai dar certo para o seu Banho Tosa, pode ser que não dê. Então não só simplesmente goste da pessoa ali, você olhou para a cara dela e gostou dela e já acha que ela vai servir para o seu Banho Tosa. As pessoas no seu Banho Tosa têm que ser contratadas por perfil. E pessoas se conectam com pessoas. A pessoa para trabalhar no seu Banho Tosa, ela tem que estar alinhada com os mesmos propósitos do seu Banho Tosa, com a cultura do seu Banho Tosa, com as regras. Pessoas que têm comportamentos ruins, não vai dar certo, isso aí pode ter certeza. Por mais habilidosa que ela seja na função ali, dando banho ou tosando, né? Muitas vezes a chance de dar certo é enorme, de dar errado na verdade. Agora, quando você faz o processo correto, como eu vou te falar aqui agora, você vai ter que, a chance de dar certo vai ser muito maior. O que você vai ter que fazer? Primeira coisa, pegue currículos aí para a vaga que você está ofertando no seu Banho Tosa, seja para banhista, seja para tosador, né? Para secretária. Pegue o maior número de currículos possíveis. Depois que você pegou o maior número de currículos possíveis, analise esses currículos, né? Quem tem o melhor perfil ali, quem ficou menos nos lugares trabalhando, quem se alinha mais a vaga de alguma maneira que você está ofertando, né? Analise friamente esses currículos, sem parcialidade nenhuma, tá? Totalmente imparcial. Depois que você analisou esses currículos, faça entrevistas, né? Não meça esforço para fazer entrevistas. Chame as pessoas que você achou que tem um currículo bom, conheça ela pessoalmente, converse, faça várias perguntas para ela também. Por que ela saiu do último emprego? O que ela pensa da vida? O que ela pensa do futuro? A questão de gostos pessoais também. Tudo isso você vai entender melhor a candidata que está se ofertando para a vaga. Depois que você fez esse processo, segundo processo, que é da entrevista, aí sim você vai para a terceira fase, que é do teste. Não tem nada certo, não tem nada garantido, tá? Então você vai testar essa pessoa no seu Banho Tosa aí, testar por uma semana, né? Ver se ela realmente se alinha, né? À vaga que você ofertou, se ela também vai gostar da vaga. Então esse é o momento de você entender se a pessoa leva jeito e ela entender também se ela quer continuar trabalhando aí. Depois, se você realmente entendeu que ela tem um perfil bom, nesse tempo que ela foi, nesse período que ela foi, nessa uma semana, ela leva jeito, tem habilidade, né? Ela tem um comportamento bacana, aí sim você efetiva ela e contrata na experiência. E depois também da experiência, mesmo depois desse teste que você fez de uma semana, a experiência também vai ser um teste, né? Então, na experiência, você vai analisar o comportamento dela, se ela é uma pessoa que ela está comprometida, se ela é pontual, se ela está querendo aprender, né? Então, tudo isso você vai analisar nesse período de 3 meses da experiência. Aí sim, no final da experiência, se realmente essa pessoa está se desenvolvendo, você está acompanhando, ele está treinando ela e ela está querendo mostrar que ela quer continuar trabalhando no seu negócio, aí sim você vai entender se a sua contratação deu certo ou não. Então,
passe por esses filtros, tá? Que é pegar bastante currículo, fazer bastante entrevistas, entender se a pessoa tem um perfil realmente para trabalhar no seu Banhosa, se ela se alinha realmente à vaga que você está ofertando, para depois também fazer testes, né, com essa pessoa aí no período da experiência, aí, tanto na semana como nos 3 meses, para depois você entender se deu certo e você efetivar essa pessoa de verdade. Se nesse período também de experiência, 3 meses, você sentir que essa pessoa não está dando certo, você troca a peça, você tenta testar outras pessoas, porque é melhor você tirar uma pessoa que está dando ruim e não deixar ela criar raiz no seu Banhosa aí, do que você mandar ela embora nesse período de experiência, porque já está no nome, né? Experiência. Tanto para ela como para você. E você contrata outra e faz esse processo novamente. Mas quando você faz esse processo que eu te passei aqui, currículo, entrevista, teste, você vai ser muito mais assertivo aí e com certeza o seu Banhosa vai ter muito menos prejuízo com contratação. Do que você contratar correndo na emoção ali e você não saber depois se vai dar certo e o custo sempre vai ficar para o seu Banhosa. Pessoal, se essa aula está fazendo sentido para você, escaneie aqui nesse QR Code que eu vou deixar aqui do lado, que eu vou liberar um bônus exclusivo para você que estiver nesse grupo aqui. Se você ainda não está no grupo, já escaneie aqui você que está participando nessa aula, que eu vou liberar um bônus exclusivo para você colocar em prática no seu Banhosa, para você ter mais recorrência de clientes, melhorar seu faturamento, aumentar sua demanda, que é o quê? Um protocolo de reativação de clientes que a gente usa aqui no Estúdio Pátria, que já está validado, que com certeza vai ajudar você no seu Banhosa também. Então, se você ainda não está no grupo e quer receber esse bônus exclusivo para você melhorar o faturamento do seu Banhosa através da recorrência dos seus clientes, já escaneie o QR Code aqui agora, que eu vou disponibilizar lá no grupo depois de terminar essa aula, esse bônus, esse presente para você. E vamos ao 4º pecado. E o 4º pecado é precificar da maneira errada. Isso, infelizmente, também é um dos erros comuns e um dos pecados que você pode estar cometendo aí na gestão do seu Banhosa. Você cobrar no achismo, você não reajustar os preços quando tem que ser reajustado, você às vezes fica anos sem reajustar, você fazer o preço também do seu concorrente, tudo isso vai fazer com que você trabalhe muito aí no seu Banhosa e você tenha pouco resultado e pouco lucro no final do mês. E esse é um pecado muito comum, infelizmente ainda, e nós também cometemos esse pecado dentro do nosso Banhosa. E a palavra que ficava depois, quando passava tudo isso, passava o preço errado, comparando o preço com o concorrente, era frustração. Então, muitas vezes você acha que está cobrando certo aí, você passa o preço para o seu cliente sem conhecer o animal. Muita gente também ainda cobra por quilo, né? O cachorro tem 5 quilos, tem 10 quilos, sem conhecer, sem saber se é agitado, sem saber se o pelo está longo ou não. E isso pode estar ficando na conta, com certeza, do seu Banhosa. Então, a gente também aqui do Estúdio Pátria passou muito por isso. Cobrávamos preço fixo de pacote de todo mundo, cachorro maior, cachorro menor, era tudo tabelado ali, mas depois a gente começou a entender que isso não fazia sentido. Então a gente começou a avaliar de uma maneira diferente, que eu vou passar para vocês ali, aqui na solução desse pecado, e aí sim o jogo começou a mudar, a gente começou a ter mais dinheiro, né? Entrar mais dinheiro no nosso Banhosa através da nossa precificação, porque a gente estava trabalhando muito, a gente começou a entender. Chegou uma hora que a gente começou a entender que a gente estava trabalhando muito e tendo pouco resultado. Mas era por quê? Por conta da precificação. Ou também copiava o concorrente, a precificação do concorrente, achando que não poderia cobrar mais caro, porque mesmo tendo o concorrente, a gente não entendia que era posicionamento diferente do nosso Banhosa e do nosso concorrente. Então tudo isso, essa precificação errada, esse combo, né, faz com que você perca dinheiro no final do mês, aí, todo final do mês do seu Banhosa, você tenha que trabalhar muito no seu Banhosa e ter pouco resultado. Então ajuste a sua precificação agora nas soluções práticas que eu vou te ensinar. Pessoal, e a solução prática para você parar de cometer esse pecado no seu Banhosa é a seguinte: agenda cheia não compensa preço errado, tá? Então a primeira coisa que você vai ter que fazer no seu Banhosa é você conhecer seus custos, né? Quais são os seus custos fixos, seus custos variáveis, quanto que você paga, você tem de custo aí para dar um banho em um animal. Se você está cobrando R$60 em um banho, quanto que é o seu custo? Já parou para analisar? Pega todas as despesas que você tem aí, divide pelo número de dias que você trabalhou, pelo número de animais, que você vai ter o custo de cada banho no seu Banhosa. Exemplo, R$40, 35, né? Eu quero que você entenda isso. Essa é uma solução prática. Outra coisa, percepção de valor. A percepção de valor que o seu concorrente tem não é a mesma que você tem. A sua estrutura pode ser diferente,
o seu atendimento, o seu serviço, o investimento que você faz nos seus colaboradores, o produto que você usa. Então, nunca compare preço com o seu concorrente, porque muitas vezes você está seguindo o preço que ele faz, que é um preço barato, e a sua estrutura, o seu atendimento, o seu posicionamento é totalmente outro. E qual margem também você quer ter aí no seu Banhosa? Você quer trabalhar em qual posicionamento? Custo, preço ou diferenciação? Se for diferenciação, você vai precisar ter mais margem. Custo-benefício, um pouco menos. Agora, se você falar assim, não, Diego, eu quero trabalhar por preço, eu quero que as pessoas venham até meu Banhosa por preço. Aí você sim vai ter que ter um preço mais em conta. Agora, quando você entende isso, que o preço ele pode estar te impedindo do seu Banhosa crescer, você vai ter que mudar o rumo muitas vezes do seu Banhosa. E uma coisa muito importante também que a gente mudou aqui no estúdio, como falei para vocês, que a gente cobrava os preços fixos, né, de todos os pacotes, para o cachorro pequeno, cachorro um pouco maior. E isso estava trazendo prejuízo para o nosso Banhosa, porque você sabe que o preço de um pacote, de um banho de um pacote, pode chegar a R$45, e isso muita gente não sabe, acha que, como eu falei aqui no outro pecado lá, que o custo do banho é R$3, e não é. Tem todo esse conjunto de coisas aí que tem esses custos do seu Banhosa, que você tem que calcular que vai dar o custo real do banho. Então, avalie cada animal de acordo, na verdade, avalie cada animal personalizado, né? O animal menorzinho, o animal que tem a pelagem maior, o animal que dá um pouco mais de trabalho também, você vai demandar mais tempo aí de seus colaboradores, o animal que dá mais trabalho para tosar. Então, quando a gente passou a fazer isso aqui no Estúdio Patas, as coisas começaram a mudar, porque a gente avalia cada animal de acordo com o tamanho do animal, com o tamanho da pelagem e o comportamento. E o quinto pecado que você pode estar cometendo no seu Banhosa é não ter processo. E isso é muito importante, por quê? Quando você não tem processo aí no seu Banhosa, você não tem um padrão. E quando você não tem um padrão, cada um faz de um jeito as coisas aí no seu Banhosa. O seu banhista, um banhista dá banho de um jeito, o outro banhista dá banho de outro. A pessoa que vai atender cliente uma vez ela atende de um jeito, quando é outra pessoa ela atende de outro jeito, então não tem um padrão. E isso reflete diretamente no seu faturamento, nos seus números, na experiência do seu cliente. Por quê? Você tem que refazer serviços, começa a ter reclamações, né? Você tem percas aí de recursos também no seu Banhosa, porque muitas vezes cada um faz de um jeito, então não tem esse padrão no seu Banhosa. Então os processos, eles vão ser um passo a passo aí no seu Banhosa, da maneira de fazer as coisas corretamente. Quando você não tem, você está perdendo muito dinheiro através disso, pode ter certeza, por não ter processos inteligentes. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês a nossa experiência do Estúdio Patas aqui também. Quando a gente não tinha processo no nosso Banhosa, o que acontecia? A nossa equipe parecia que era um bando de barata tonta. Então, quando você tem processo, você documenta tudo ali, a função de cada um, o protocolo que cada um tem que fazer, você cria um cronograma, você cria protocolos para eles seguirem e com certeza você vai minimizar muito erros aí. E aqui no Estúdio Patas nós também não tínhamos lá atrás, quando trabalhava eu e a Thaís, muitas vezes a gente pegava vários cachorros para fazer no dia e a gente não seguia também o protocolo. E o que acontecia? A gente ficava sobrecarregado porque não dava conta, não tinha aquele passo a passo certinho para seguir. Então, se você tem, já é complicado, porque você vai seguir ali, dá trabalho também, como tudo na vida, no Banhosa, na vida dá trabalho. Mas você não tem, você imagina. Então, imagina a sua equipe aí, cada um fazendo de um jeito, seu banhista dá banho de um jeito, o outro dá banho de um jeito, a sua tosa, uma hora um faz de um jeito, o outro faz de outro, o seu cliente, uma hora um atende de um jeito. Não tem um padrão, isso é refletido no cliente também. Então os processos, além deles otimizar tempo no seu Banhosa, ele vai fazer com que você tenha um padrão de qualidade aí e cada um faça de um jeito. Da melhor maneira, quando você cria processos inteligentes aí, você cria um passo a passo para todo mundo dar banho da mesma maneira, soprar da mesma maneira, escovar da mesma maneira, tosar da mesma maneira, atender o seu cliente da mesma maneira. Então o seu cliente ele vai entender que o seu Banhosa é profissional, não é amador. Ele não vai aí uma vez e ele é atendido de um jeito por uma pessoa, quando ele vai outra vez ele é atendido de outro jeito por outra pessoa. O animal dele quando vai tomar banho fica de uma maneira, fica de um jeito, fica bom, na outra vez já não fica bom, fica ruim, fica sem perfume. Então os processos vão ajudar nisso, né? Quando você tem processo inteligente, você vai fazer com que a sua equipe tenha mais produtividade, tenha uma performance melhor e o melhor de tudo, você vai otimizar recursos no seu Banhosa e vai parar de perder dinheiro também, porque quando você não tem processos inteligentes aí, você está perdendo muito dinheiro, tendo que refazer serviços, né? Perdendo clientes também por conta de qualidade que não mantém. Então é um problema muito sério para o seu Banhosa. Então se você não tem processos, documente tudo aí no seu Banhosa, crie um passo a passo da melhor maneira para você otimizar, né, a maneira que vai ser feita a operação no seu Banhosa, o atendimento também, e passe para os seus colaboradores, para cada um
para cada um que tem uma função, você passa a função dele certinho, com os processos, protocolos, para ele seguir. Com certeza o seu banho tosa vai ser muito mais produtivo, você vai parar de perder dinheiro e vai atender melhor o seu cliente. Seu cliente vai entender que vocês são profissionais aí, através desse processo inteligente que você vai criar. Pessoal, então a solução prática para você resolver esses problemas dos processos aí no seu banho tosa, analise como que é mais fácil fazer as coisas aí, como que a sua empresa vai perder menos dinheiro, da maneira que você vai conseguir otimizar nesse passo a passo aí, passe para os seus colaboradores esses protocolos para eles seguirem. E dá para você criar também protocolos, vários protocolos aí no seu banho tosa, protocolo de atendimento, protocolo de segurança, quando vai fazer o animal, você ter ali todo o protocolo certinho, protocolo de cobrança, o seu cliente entender que realmente vocês são profissionais, né? O protocolo na hora da tosa também. Então, quanto mais protocolo você criar e você ter um padrão de atendimento ali, ter esse passo a passo otimizado, mais a sua equipe vai estar alinhada, mais a sua equipe vai estar entendendo também, todo mundo vai fazer da mesma maneira e não vai ficar batendo cabeça igual barata tonta. Então, crie protocolos no seu banho tosa inteligente para você padronizar o seu banho tosa, otimizar tempo, otimizar recurso e transformar o seu banho tosa num banho tosa profissional e sair do amadorismo. E o sexto pecado que você pode estar cometendo no seu banho tosa, que infelizmente afeta muitos banho tosa hoje em dia, é você não fazer gestão de verdade no seu banho tosa. Você não acompanhar metas, não acompanhar indicadores, não acompanhar a sua equipe e não acompanhar os resultados. Isso não vai deixar com que o seu banho tosa cresça quando você não faz essa gestão correta, né, desses indicadores e tudo isso, das metas, dos resultados da sua equipe, né? Isso vai prejudicar demais o seu banho tosa e vai impedir que o seu banho tosa cresça e seu banho tosa vai ficar estagnado aí para o resto da vida ou vai começar a decair, como eu sempre falo, né? Que a empresa não está crescendo, ela está morrendo. E quando você não faz a gestão de verdade no seu banho tosa, você vai viver apagando incêndio no seu banho tosa. Eu falo isso para vocês porque, como um dono de banho tosa que eu sou, e eu já passei por isso também, eu e a Thaís. Então, quando a gente trabalhava, eu e ela só na nossa casa, o que acontecia? A gente vivia ali na operação, fazendo tudo sozinho, eu dava banho, soprava, escovava, ela fazia tosa, agenda sobrecarregada, eu e ela ali sem ter tempo praticamente para fazer nada. Quem dirá fazer a gestão do nosso banho tosa? Que eu sei que hoje é a realidade de muito dono de banho tosa. Você que está assistindo esse vídeo, pode ser que está acontecendo isso com você hoje. E você ali às vezes até pensa, você sabe que você tem que anotar ali, tem que lançar as entradas, lançar as saídas, né? Entender dos seus indicadores, mas você não tem tempo. Você não tem tempo e quando sobra tempo, que é quando você termina o serviço da operação, você quer o quê? Você não quer olhar para os números do seu banho tosa e fazer gestão. Você quer descansar, porque você sabe que no dia seguinte tem mais. Então, a gente também lá atrás, a gente sabia disso. A gente até começou uma época a anotar na agenda ali no caderninho, né? Pra gente começar a entender mais o faturamento e tal. Só que a gente não tinha constância. Por quê? Porque a gente estava na operação, a gente estava cansado, então a gente não dava continuidade nesse trabalho. Então a nossa gestão era ineficaz. E quando a sua gestão é ineficaz, você vai ficar travado. O seu banho tosa vai ficar travado, na verdade, você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir estruturar o seu banho tosa, como eu sempre falo, porque a gestão é onde você vai organizar tudo no seu banho tosa ali, você vai entender o que os números estão te falando do seu faturamento, o seu ticket médio, os indicadores, né? O resultado que você está tendo, a margem de lucro que você está tendo, se realmente toda essa operação está valendo a pena, é a gestão que vai te falar. Mas quando você está na operação, como a gente já esteve também afundado lá, sem ter tempo, sem ter essa estrutura organizacional, você não consegue fazer a gestão, que é o que acontece, infelizmente, com muitos donos de banho tosa hoje em dia. Então, você tem que começar a fazer a gestão do seu banho tosa, olhar para os indicadores, olhar para as metas, olhar para os resultados, olhar para a sua equipe, né, caso você tenha também, pensar que a gestão, ela não é uma besteira no seu banho tosa. Muita gente acha que é só você ter mais agenda ali, ter uma agenda lotada, ter bastante cliente, mas não é. A gestão é o que vai fazer com que tudo isso organize no seu banho tosa e que você saia do amadorismo e o seu banho tosa se torne uma empresa de verdade. Você vai deixar de ser o dono ali, o dono que faz tudo e você vai começar a transformar a sua empresa, o seu banho tosa em uma empresa de verdade através da gestão. Agora, quando você não tem gestão, você não conhece esses números, né? Não conhece indicadores, você não sabe que rumo o seu banho tosa está tomando, você fica trabalhando ali, trabalhando, muitas vezes tendo muito esforço e tendo pouco resultado. Então você precisa começar a fazer gestão do seu banho tosa urgente, caso você não faça, para você fazer com que seu banho tosa organize as coisas aí no seu banho tosa, entenda dos números, né, dos indicadores, entenda o que está acontecendo no seu banho tosa, você tem esse diagnóstico do seu banho tosa para você tomar boas decisões e fazer com que o seu banho tosa cresça de verdade e pare de ficar trabalhando ali, tendo muito esforço e pouco resultado.
E o sétimo e último pecado que você pode estar cometendo no seu Baintosa é a falta de planejamento estratégico. E a falta dessa visão estratégica no seu Baintosa, você vai olhar só para o hoje, vai pensar só em lotar agenda no seu Baintosa e vai se esquecer de pensar no crescimento do seu Baintosa. Quanto o seu Baintosa pode faturar? Qual que é a equipe ideal para o seu Baintosa? Qual que seria um plano ideal de crescimento para o seu Baintosa? Então, quando você não tem essa visão estratégica, você olha só para o hoje e se esquece de pensar em um plano, em como você vai fazer o seu Baintosa crescer e buscar alvos que talvez você nem imagine aí para o seu Baintosa. Pessoal, eu queria comentar com vocês a nossa experiência aqui do Estúdio Patas. Nós também não tínhamos essa visão estratégica há muito tempo, a gente ficou assim, trabalhando sem estratégia nenhuma, sem pensar no planejamento para o nosso Baintosa de crescimento. O que aconteceu? A gente ficava só na operação ali, como já falei para vocês aqui nessa aula, trabalhando o dia todo ali na correria, dando banho, soprando, escovando, tosando, e não tinha resultado no final do mês. E aí o que aconteceu? Quando a gente percebeu que o nosso Baintosa começou a crescer de verdade, estava melhorando, e a gente começou a melhorar a gestão também, foi onde veio essa virada de chave, que a gente pensou em criar um plano estratégico para crescer o Estúdio Patas. De que maneira foi que aconteceu isso? Através de uma estruturação física, né? Que nossa estrutura física da nossa casa, onde a gente trabalhava, estava limitada, estrutura organizacional, porque faltava pessoas para estar do nosso lado ali, pensando também em posicionamento do nosso Baintosa, a nossa precificação, né? E nosso serviço, se estava realmente entregando um serviço bom para o nosso cliente, né? O que o nosso cliente estava pensando, nosso atendimento, se realmente estava bom ou não, pelo WhatsApp, pessoalmente, né? Então tudo isso faz parte de um plano para você buscar algo maior para o seu Baintosa. Agora, quando você fica só ali trabalhando o mesmo dia, cometendo os mesmos erros, né? Só pensando em lotar a agenda ali, se esquece de pensar no futuro do seu negócio, você vai ficar estagnado, seu Baintosa vai travar e você não vai conseguir crescer, porque você não tem um plano inteligente para buscar o alvo que você quer para o seu Baintosa. Agora, quando você tem, você vai conseguir aos pouquinhos ali, através dessas coisas que eu te falei aqui, de metas, indicadores, estrutura física, organizacional, processos, buscar mais resultados para o seu Baintosa aí e conseguir crescer e ter uma empresa de verdade com lucros reais e resultados incríveis, pode ter certeza. E para você parar de cometer esse pecado no seu Baintosa, você precisa parar de ter a visão onde você pensa só no hoje, no seu Baintosa, só em lotar agenda e começar a ter uma visão mais empresarial. Colocar um alvo para o seu Baintosa de crescimento e pensar em um planejamento estratégico para o seu negócio, como você vai alcançar esse alvo através de tudo que eu falei para você aqui, que são os indicadores, colocando metas anuais, metas semestrais, pensando em alavancagem de crescimento, olhando para os números, né? Tudo isso vai fazer com que você cresça o seu negócio e você crie mais essa visão estratégica, uma visão empresarial que no momento pode ser que você não tenha, que você está olhando só para o hoje, só para a agenda ali e se esquecendo de olhar para o futuro do seu Baintosa e para o crescimento. Então pense em como você vai crescer o seu negócio e não ficar só olhando para o hoje ali querendo lotar a agenda, que isso pode ser que você está travando e se tornando o próprio gargalo de crescimento do seu Baintosa e está impedindo que o seu Baintosa cresça porque você não tem um plano estratégico e não está pensando no futuro e no crescimento dele. E se você se identificou com algum desses pecados que eu passei para você nessa aula aqui, eu quero que você saiba que o problema aí no seu Baintosa não é mais esforço. Porque esforço eu sei que você tem, porque todo dono de Baintosa que eu conheço trabalha muito, a pessoa é dedicada, chega de manhã, é o último a sair do Baintosa, mas o que falta para o seu Baintosa é você melhorar a gestão. E a gestão é o que vai fazer você organizar tudo no seu Baintosa aí e você fazer com que seu Baintosa cresça de verdade e que tudo não dependa de você. Pessoal, conforme combinado com vocês, já liberei o presente lá no grupo exclusivo, que é o protocolo de reativação de cliente, onde você vai conseguir ter mais recorrência dos seus clientes no seu Baintosa através desse protocolo e melhorar o seu faturamento. E para você que ficou até o final da aula, eu tenho que te dizer uma coisa. Se você se identificou com algum desses pecados que eu falei aqui nessa aula, isso foi só a ponta do iceberg do que eu tenho para entregar para você um curso muito mais completo para você que realmente deseja crescer o seu Baintosa e transformar o seu Baintosa em uma empresa. Porque eu sei que o problema aí não é esforço, mas sim é gestão, é estruturação e é crescimento como um todo do seu Baintosa, você se desenvolver como um gestor e melhorar o seu Baintosa como um todo. E nesse curso que eu preparei para você, vai ter tudo isso, para você conseguir se desenvolver e crescer. Esse curso se chama Método Get, vai ser lançado no dia 30/4. Se você é esse dono de Baintosa que quer crescer, quer ter mais lucro com o seu Baintosa e ainda não está no grupo do Método Get, já escaneia aqui o QR Code para você entrar nesse grupo, porque lá vai ter condição especial para quem estiver nesse grupo do curso Método
Método Get, que é o curso que pode mudar a gestão do seu Baintosa e transformar o seu Baintosa numa empresa de verdade. Lá vai ser completo. Isso só foi a ponta do iceberg. Lá sim, no curso Método Get, eu vou entregar tudo para você, o que a gente usa aqui no Estúdio Patas para o nosso crescimento, que já está validado no Baintosa. Então, entra aqui, escaneie agora para você não perder a condição especial que eu preparei para você. Obrigado para você que ficou até o final dessa aula e a gente se vê até a próxima.